Moraes em alerta com a fiscalização da OEA e mais, Lula faz revelações históricas e se complica. Vou trazer para vocês aqui uma matéria, duas notícias importantes, duas informações importantíssimas que vai deixar você de queixo caído, hein? Aperte os cintos, porque é algo muito forte que você vai assistir agora. Antes de eu já colocar a primeira aqui, esmaga o dedo no like, para a gente poder levar esse conteúdo para frente, pelo menos uns 50 mil likes, tá bom? E aqui embaixo, gente, eu vou deixar um link. Você, trabalhador, quer saber mais sobre direitos trabalhistas, sobre uma palestra online gratuita, conteúdo informativo gratuito, tem que entrar no grupo. Você que está com restrição, quer saber como sair dessa restrição no Serasa, SPC, sem pagar a dívida ainda, entre no grupo. E você que tem um aposentado, está sofrendo descontos indevidos, questões aí bancárias, entra no grupo. O link está aqui embaixo. O grupo é totalmente gratuito, com vários conteúdos informativos para você. Vamos lá, gente. Eu já vou colocar isso aqui de cara, que é bem pesado. Eu falei, caramba, vou ter que colocar isso. Tem que colocar porque é conteúdo informativo, gente. É questão de utilidade pública. Oeste Sem Filtro, com essa matéria brilhante aqui, eu precisava compartilhar com vocês. Vamos ouvir. Avaliada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA vai enviar integrantes da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para visitarem Brasília, Rio de Janeiro e também São Paulo. Segundo o comunicado oficial, o grupo terá encontros com representantes dos três poderes, do Ministério Público, profissionais da imprensa, representantes e plataformas digitais e organizações midiáticas e também dos direitos humanos. Ainda conforme o anúncio, qualquer pessoa pode encaminhar até o dia 21 de fevereiro informações relacionadas ao tema da visita para o seguinte e-mail: CIDH, expression com S só, @oas.org. A missão vai começar em 9 de fevereiro e vai terminar no dia 14. Adalberto Piotto hoje conosco aqui no estúdio, seja bem-vindo. Piotto, informação então que um órgão da Organização dos Estados Americanos virá ao Brasil depois de denúncias da direita brasileira em relação à liberdade de expressão. Lembrando que essa será a primeira missão em território nacional aí desse braço da OEA. E aí até eu te pergunto uma dúvida, essa é uma prática recorrente desse órgão também em outros países diante de denúncias parecidas, Piotto? Paula, esse é meu ponto. A OEA não é a justiça que precisa ser provocada. Ela pode ficar fiscalizando os seus países membros e saber onde há erros. A Branca fez menção aqui sobre a reportagem do Christian Costa, que fala da Débora, por exemplo. Branca, me permite só citar a reportagem, tá belíssima mesmo, embora dolorida. Diz assim, Débora, sobre a Débora dos Santos, não é a única a viver privada da companhia da família, dos filhos e do devido processo legal. Hoje o Brasil vive privado do direito básico constitucional da liberdade de expressão, consequentemente da liberdade de imprensa, e com jornalistas perseguidos. A OEA chegar só agora, antes de tudo, perdão, boa noite, Branca, mais uma vez, boa noite, Paula, Cauti, Alexandre, querido, seja bem-vindo, Ana Paula, querida, também seja bem-vinda, a todos que nos acompanham. O fato é que nós temos hoje, tudo é muito flagrante no Brasil, não é um caso em que vai demandar uma diligente investigação, buscando ali provas onde você terá dificuldade, não. A Organização dos Estados Americanos, nesse momento, para usar uma expressão do direito, está claudicando faz muito tempo. Há muito tempo ela já poderia ter se manifestado sobre o assunto. Bom que veio agora. Não gosto muito da expressão de tarde do que nunca, mas enfim, ainda bem que está chegando. Agora, de novo, a OEA não é um órgão como a justiça precisa ser provocado. Se bem no caso do Supremo, ele mesmo se autoprovoca, faz o que faz e atropela a Constituição. Para atropelar a Constituição, o Supremo não precisa ser provocado, ele mesmo atropela sozinho. Mas no caso da Organização dos Estados Americanos, já poderia ter se manifestado. Por muito menos você já viu manifestação da OEA sem provocação, quando você tinha um movimento num país em que, por exemplo, afrontava a lógica democrática. Agora, porque a direita, e vamos lá, o fato de ser a direita ou não é um detalhe. A denúncia em si já é básica, ela está evidente na história do país, na história contemporânea, nos fatos com os quais convivemos todos os dias. A Constituição brasileira é vilipendiada diariamente por quem deveria guardá-la. Jornalistas perseguidos com contas bloqueadas. Se isso não é autoritarismo, se isso não é ditadura, é o quê? Se isso não é afronta à liberdade de expressão, mas, de novo, a OEA agora está descobrindo esse fato? Bom, enfim,
Mas antes tarde do que nunca, Paula. Do que ainda mais tarde, né? Do que ainda mais tarde, perdão. Alexandre Garcia hoje conosco. Alexandre, seja muito bem-vindo. Deixa eu só aproveitar antes de ouvi-lo, Alexandre, vou repetir aqui novamente o e-mail, porque as pessoas brasileiros podem também contribuir com informações sobre o tema, sobre a liberdade de expressão, enviando um e-mail para esse endereço aqui, CIDH Expression, com S só, @oas.org. Está aqui então na tarja para quem nos acompanha também. Alexandre, quero ouvi-lo. Piotr tocou nesse ponto, que a OEA não precisaria ser provocada, nesse caso foi. A direita brasileira levantou a mão, apontando os casos de violação à liberdade de expressão que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. E aí também lhe faço mais uma pergunta: o que pode acontecer de concreto após essa visita da OEA ao Brasil, Alexandre? Boa noite, Paula, Ana, Piotr. Estava ouvindo você, Piotr, e eu assino embaixo do que você acabou de dizer. Agora eu pergunto, né, vão ficar aqui do dia 9 ao dia 14. Eles vão chegar dia 9, já vão embarcar dia 14, vão ficar 10, 11, 12, 13. Eles vão a algum boteco, conversar com as pessoas, vão dar uma caminhada nas ruas, ou eles estão com tudo marcadinho, vão visitar o ministro das Comunicações do presidente da República, o Ministério de Relações Exteriores, o que mais? Vão visitar alguma... Marcaram alguma coisa com a Oeste? Comigo não marcaram nada, para perguntar para o Piotr o que ele está sentindo. Eles poderiam até economizar a passagem, pegar um avião em Washington e descem na Flórida. E aí perguntam para o Lacombe o que ele está fazendo lá, para o Constantino por que ele está lá, para o Paulo Figueiredo por que ele está lá, né? Já terão o relatório pronto, né? Porque é tão óbvio, é tão claro, né? Como o Piotr disse, será que não estavam vendo nada, precisa alguma movimentação? Ou isso vem assim com uma tarja oficialesca, vem uma tarja de chapa branca para fazer um relatório, para dizer que estava presente, né? Pouca gente deveria estar alheia a isso, inclusive aqui no Brasil, e principalmente a OAB, por exemplo, os democratas desse país, os que falam de liberdade de expressão, os que querem liberdade, né? Eu não estou ouvindo o grito deles, né? E as coisas vão tomando a liberdade de expressão das pessoas, e as pessoas vão achando que isso é normal, não é, né? Tiveram um choque com o Trump lá, porque vinham tomando a liberdade, se adonando do pensamento das pessoas, como fazem nas escolas de crianças, vão se adonando do pensamento, porque tem que começar nas novas gerações, né? Totalitarismo não se faz assim. É isso aí, gente. Vai deixando seus comentários sobre isso. Será que vai dar alguma coisa essa visita ou não, hein? Tem mais, gente. Tem mais aqui, mais uma matéria importante também. Separei 2 matérias aqui da Oeste para você. E vamos acompanhar aqui Oeste Sem Filtro com mais essa matéria aqui. A reação do ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, quando Lula confessa que o governo não entregou o que prometeu. Nas imagens, o ministro, que é o responsável pela imagem do governo, sorri e, na sequência, aparenta ficar um pouco incomodado com a fala do presidente. Porque eu vou ter razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, nem vou para falar mesmo com ele. A gente tem muita paciência. A pesquisa não é feita para você gostar ou não gostar. A pesquisa é feita para você reportar, para você analisar a tela, verificar se aquilo pelo fundo de verdade e você começar a fazer as correções necessárias. É muito cedo para você fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para você avaliar o governo, sabe? Bom, Alexandre, para quem nos acompanha, nós vimos o vídeo ali, o Sidônio estava de pé na lateral, ali acompanhando o presidente Lula, a gente vê que ele leva a mão à boca e parece que está até mordendo ali, a mão meio nervoso, né, quando o Lula confessa, admite que o governo não está
está entregando o que prometeu. Uma coletiva que foi orquestrada muito pelo Sidônio Palmeira, nessa nova tentativa aí de dar uma nova maquiagem aí para a comunicação do governo Lula, que teve até direito à bronca aos jornalistas. Lula disse que as perguntas não apertaram o suficiente. Inclusive, eu quero ouvi-lo aí sobre a coletiva. Ontem nós trouxemos alguns destaques aí da coletiva do Lula. Bom, em primeiro lugar, aquela multidão que lá estava, parecia que haveria um anúncio, um statement, um pronunciamento sobre o fim do mundo, sobre o Armagedon chegando. Mas não deu nada, né? A montanha pariu o anúncio de um tal crédito consignado que ainda vai para o Congresso, ainda não tem a forma de um anteprojeto, está sei lá, são ideias que foram lançadas. Tinha que lançar alguma ideia. O Sidônio deve saber que ele corre risco, né? Avisou que, de agora em diante, o Lula vai se expor mais. É isso aí. Essa é a exposição. Daqui a pouco ele conta de novo, que contava que tinha 20 milhões de meninos de rua e o Jaime Lerner não acreditou, vai contar que a mentira voa e a verdade engatinha. E insiste em dizer que 2 anos não são suficientes para avaliar um governo. Como assim? Não, as pessoas não podem, em 2 anos, avaliar um governo, só que não é em 2 anos. Teve 4 anos de Lula, depois mais 4 anos de Lula, depois mais 4 anos de Dilma, mais 2 anos de Dilma e agora mais 2 anos. Então, esse é o PT 5, né? PT 5. E já veio a metade de semear, agora vem a outra metade de colher. Vão colher o que semearam. Foi, como o Piotr lembrou, que os anos de entrada, agora tem os anos de saída, realmente. Como o Gilberto Kassab e o Lira estão vendo o que está acontecendo. Esse desgaste que estão tentando de tudo, mas só sabem fazer isso, é o palanque, um grande acontecimento. Puxa, vamos noticiar no Brasil inteiro o que o Lula falou. Qual é o conteúdo? O que tem aí dentro, né? Esse é o problema, porque se está vazio, causa frustração, piora a situação. Foi exposição do governo, aí expõe o ministro da Casa Civil, que passou a ser porta-voz, Rui Costa, ex-governador da Bahia. Aí começou dizendo que ia haver intervenção no mercado para baixar os preços. Depois saiu com aquela da laranja. Aí todo mundo lembrou do trator do MST derrubando o laranjal, né? Tá, a laranja na cara, porque o MST lá atrás derrubou o laranjal. Então, é o risco do departamento de propaganda, né? Eu costumo dizer, qual é o produto que o governo tem para fazer propaganda? Propaganda é para vender alguma coisa, mas não é. Nesse caso é para comprar alguma coisa. E aí, Piotr, o departamento de propaganda estava ali desesperado ao lado do Lula. O media training não funcionou direito. O treinamento de mídia do presidente foi por água abaixo. Não, mas você imagina a abstração do Lula a hora que o Sidônio vai falar com ele? O Lula vai em algum lugar, não sei aonde, do passado, provavelmente, né? Que é onde ele acha que... onde alguma coisa fazia sentido. O Alexandre falou que propaganda é para vender alguma coisa. O problema é que o produto é ruim, né? E propaganda não vai fazer milagre. Até porque as redes sociais desmentem. Veja que o governo fala uma bobagem e é desmentido nas redes sociais. Não leva 24 horas, imagina, é muito rápido. E aí não adianta, se o produto é ruim, você vai contrapor com o quê? Com o que você pode dizer? O Sidônio está tentando enxugar gelo, a verdade é essa. Não tem muito o que fazer nesse governo. Vamos voltar à frase do Kassab? Para o Kassab dizer... o ministro da Fazenda é fraco e que o Lula não se reelegeria hoje, convenhamos, não é só cálculo político, é muita informação. Sem contar que tem 2 anos que produziu muita coisa ruim. O Cauti também disse assim, né? Plantou vento, colheu tempestade. Eu não sei o que se colhe depois do ataque de gafanhotos, porque é isso que o governo Lula é. Vermelhos, todos vermelhos, assim. Passa e destrói. Veja como o governo Dilma deixou o país. Daí que a história, em algum momento, em que se pese, obviamente, as suas escolhas, os seus entendimentos, é preciso reconhecer o que foi o governo Temer lá atrás, que recuperou o país. E depois veio os 4 anos do governo Bolsonaro, vieram os 4 anos do governo Bolsonaro, 5, a pandemia no meio, mas a lógica de recuperação da economia, de economia liberal, ou seja, de abrir o país, de trazer empresas para o país, ou seja, de criar um ambiente favorável ao investimento, que é o que o Donald Trump está fazendo agora. Recentemente, um vídeo publicado pelo CEO da LVMH, para quem não sabe o que é exatamente isso, é Louis Vuitton Moët Chandon, Moët Hennessy. É o maior conglomerado de luxo do mundo.
Um francês, daqui a pouco, as batatas vão se chamar realmente Freedom Fries, não vai ser mais French Fries, porque ele voltei dos Estados Unidos agora e o ambiente está positivo. Todo mundo fala investimento, ele volta para a França, aliás, com uma carga tributária que pretende se chegar a 15% dos Estados Unidos, hoje é de 24%, alguma coisa assim. Donald Trump já disse que vai reduzir impostos para criar esse ambiente favorável, quebrar regulamentações desnecessárias, burocracia. Na França é de 40%, sem contar toda a burocracia, que criou, de alguma forma, o desejo do Brexit da Inglaterra de sair daquela coisa. Tinha uma coisa que os ingleses reclamavam, que